já que é para falar de lar, eu quero falar sobre uma família específica que é citada na Bíblia. Uma família que tem diferentes personalidades dentro das características dessa família. E nós vamos trabalhar hoje, aqui, o tempo que eu tiver, eu vou falar sobre essa diversidade dentro do lar, né? Um lar na presença de Cristo. João, capítulo de número 12, Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ler. Eu vou fazer a leitura enquanto os irmãos procuram. Amém? Começa assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Queridos, esse é o texto. O texto ele é autoexplicativo. Aqui nós temos uma explicação, um texto onde Jesus faz uma visita a uma casa e um lar. E me chamou a atenção, quando fala de lar, essa família me chama muito a atenção, porque vocês veem que Jesus sempre estava com eles. Nós vemos que a Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus. Ele era alguém que não era somente alguém da multidão, conhecido ou ouvia Jesus de longe, assim como algumas pessoas viveram a sua vida, ou pelo menos viveram aqueles 3 anos do ministério de Jesus vendo-o de longe. Mas Lázaro tinha um relacionamento profundo com Cristo. E não somente Lázaro, mas também Marta e Maria sempre são citadas estando próximas a Jesus, com um relacionamento profundo. Então essa família tinha algo diferente. Essa família se importava em estar próxima do Mestre. E quando eu olho para eles, eu vejo que nós também somos chamados, dentro do nosso lar, para vivermos uma vida próxima do Mestre. Nós somos chamados para viver uma vida em comunhão com Ele. Uma vida real, querido. Não é uma vida falsa ou uma vida emulada com o Senhor, somente que vem nas reuniões da igreja, mas sim uma vida que sempre está ao lado de Cristo. Nós vivemos dias em que os lares estão sendo atacados de muitas formas. Falta de diálogo, individualismo, excesso de tecnologia, crises financeiras, pecados escondidos e ausência de Deus. A pergunta não é como ter uma família feliz, mas sim, a pergunta é como ter um lar onde Jesus tem prazer em permanecer. Eu acho que essa devia ser a nossa pergunta para nós mesmos. Nós não devemos nos questionar como podemos fazer para sermos felizes, porque isso é difícil por nós mesmos. Nós temos dificuldade de sermos felizes como seres humanos, porque existe uma frase que eu ouvi por aí um dia que é o tédio de ter, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós temos a ânsia de ter as coisas, nós temos a ânsia de buscar e alcançar objetivos e sonhos. Mas quando nós o alcançamos, nós temos tédio por conseguir conquistar. E nós então estabelecemos outro sonho em cima desse. E não é diferente como família. Nós quando casamos, querido, ou quando você nasceu, os seus pais fizeram um plano para que a família alcançasse. Ou quando nós casamos, nós também fizemos alguns planos para que nós pudéssemos alcançar. Seja eles terem filhos, comprar um carro novo, ter uma casa própria, fazer uma viagem dos sonhos, morar em outra cidade. Todas as famílias estabelecem sonhos e projetos. Mas eu garanto que alguém aqui não conquistou ainda esse sonho. E em alguns anos, talvez não vai conquistar esse sonho, porque talvez não seja a ideia de Deus.
Desculpa te falar isso, não quero frustrar todos os seus projetos, mas Deus tem planos muito maiores do que os nossos mesmos. Mas a nossa pergunta deveria ser como nós devemos ser um lar. Devemos ser um lar onde Jesus tem prazer em ficar. Onde Jesus tem prazer em estar, onde Ele tem prazer de distribuir a sua presença. Porque eu creio que se Jesus está no meio, há ressurreição. Eu creio que se Jesus está no meio, há multiplicação de pães, a cura, a transformação, querido. Onde Jesus está, sim, o milagre acontece. Não há como esperar milagres onde Jesus não está, onde Ele não tem prazer em ficar. É muito bacana porque eu vejo que Jesus faz um milagre grandioso na vida dessa família. E mesmo assim, algumas características se estabeleceram tão firmemente que não mudam. Marta continua lá, servindo. Lázaro continua sentado à mesa, escutando, porque era amigo. E Maria continua adorando incondicionalmente. São características que você pode ter também na sua casa. João nos apresenta uma das casas mais especiais dos evangelhos. A casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus não apenas visitava essa família, ele gostava de estar com eles. É diferente. Jesus não visitava apenas. Sabe, nós temos um relato na Bíblia de um homem. Vocês conhecem a história? Um homem chamado Zaqueu, publicano, colhedor de impostos. E esse homem, ele faz algo diferente. Ele quer ver Jesus de qualquer forma. Ele sobe até acima de uma árvore. E quando ele está lá em cima, Jesus percebe. Porque Jesus queria ter um encontro e transformar a vida dele. Então Jesus fala, desce que eu vou passar a noite na sua casa. E Jesus então tem um encontro verdadeiro com o Zaqueu. E Zaqueu muda de vida. Mas a Bíblia não fala de Jesus voltando na casa de Zaqueu. Agora, na casa de Lázaro, Jesus amava estar ali. Era um amigo dele. Jesus chorou quando ouviu que Lázaro morreu. Que nós possamos ser essa família que Jesus tem prazer em estar. Não só visitar, mas ficar, morar conosco, passar sempre por ali. O capítulo 12 começa dizendo que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia e fizeram para ele um jantar. O que nós encontramos nessa casa? O que tinha ali? Não havia perfeição, havia pessoas diferentes, com características diferentes, que faziam coisas diferentes. Eu não estou falando que você tem que todo mundo se ajoelhar lá e ter aquela adoração linda e todo mundo chora na presença do Senhor, porque às vezes alguém não tem facilidade de chorar igual eu, que sou chorão e choro por tudo. Meu sogro conhece, minha sogra conhece, minha esposa conhece, chora por qualquer coisa. Talvez tenha alguém aqui que não tem facilidade em chorar, mas tem facilidade em servir. Tem gente aqui que é a primeira pessoa, a hora que chega, observa um ambiente e fala, mas tá faltando aquilo ali, igual minha sogra. Eu sempre vejo que ela e minha esposa estão sempre, olha, mas eu preciso limpar ali, eu preciso preparar aquele prato, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Marta era assim. E enquanto tem pessoas que vão se assentar ali, vão querer ficar escutando, igual Lázaro. E tem pessoas que vão entrar mais fundo e vão chorar e se humilhar na presença do Senhor. Pessoas diferentes, personalidades diferentes, formas diferentes de demonstrar amor. Querido, você precisa entender na sua família qual é a forma que você demonstra amor, mas também qual a forma que o outro recebe amor. Na forma que o outro demonstra amor, na forma que o outro encontra amor, porque às vezes nós estamos falhando em demonstrar amor da forma que o outro entende, dentro dos nossos lares. E não é diferente na minha casa. Às vezes eu olho para os meus filhos e falo, olha, eu acho que eu estou errando na forma que eu estou demonstrando amor, porque às vezes é um abraço, eu acho que eu estou fazendo muito, mas às vezes não, às vezes é uma palavra que ele quer escutar. Muito bem, parabéns, você conseguiu, o papai está orgulhoso. Às vezes a minha esposa não quer somente que eu fale e traga um presente, mas também ela quer que eu ajude mais em casa. Sabe aquelas 5 linguagens do amor que a gente já ouviu muito por aí? Nós temos que saber. Mas nesse lar tinha pessoas diferentes e personalidades diferentes. Havia uma coisa em comum. Todos estavam em volta de Cristo. Todos estavam preparados para adorar ao Senhor da sua forma, do seu jeito, com tudo que podem. O convite para você hoje é esse. Adore ao Senhor independente da forma que é. Se é servindo, que sirva
Se é adorando, que adore. Se é cantando, que cante. Se é pregando, que pregue. Se é ajudando, ajude. Se é alcançando os necessitados, que ajude os necessitados e alcance eles. Estendendo a mão, dando conselhos. Tem tantas formas de fazer o evangelho. Não é só pregar aqui não, querido. Não é só cantar não. Tem muitas formas de adorar ao Senhor. Todos estavam com o mesmo objetivo. Adorar a Ele. Isso é um lar, o que torna um lar saudável. E aqui eu vou falar da primeira pessoa, da primeira personalidade. Espero não me alongar porque eu falo bastante. A primeira personalidade dessa casa é a que serve. E eu já falei aqui, Marta, o lar que serve a Cristo. No versículo 2, no capítulo 12, nós temos a seguinte expressão: Marta servia. Repita comigo, Marta servia. Você sempre encontra Marta aqui. Lá em Lucas, no capítulo de número 10, você encontra até ela estressada, ela nervosa. Ela, Senhor, você não está percebendo? Eu estou aqui preparando tudo, estou arrumando a casa, estou preparando o banquete e a minha irmã fica aí só te escutando. Fala alguma coisa para ela. Repreenda ela, porque, eu estou fazendo tudo sozinha. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, seja no ministério, na nossa casa, nos nossos amigos, no nosso trabalho. Mas só eu trabalho aqui, cara. Parece que não tem outros. No ministério, mas eu tenho que estar no evangelismo. Relato próprio, tá, querido? Eu tenho que estar no evangelismo, no louvor, na palavra, nos jovens. Eu faço tudo. Tá cansando. E o Senhor fala para ela, olha, faz o seguinte. Escolha também a boa parte, a melhor. A sua parte é boa, mas existe uma melhor. E quando você está dentro da melhor, você entende que fazendo essa parte do servir, tem prazer também. E nos nossos lares não é diferente, tem aquela pessoa que trabalha muito. E essa pessoa precisa entender que Jesus é o centro de tudo. Não adianta servir por servir, querido. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e entregasse aos pobres, sem amor de nada vale. Ainda que eu queimasse o meu corpo, sem amor não vale de nada. Ainda que eu sirva, sem amor não vale de nada. Sirva por amor, sirva com propósito. Jesus já tinha corrigido Marta um tempo atrás e talvez aqui ela já aprendeu a desfrutar a presença de Deus servindo. Olha só que bacana. Agora a gente encontra uma Marta que está servindo sim, mas não está mais se queixando por isso. Não está mais falando um monte de coisa por isso, porque ela entendeu que a forma que ela tem de adorar a Deus é servir os outros. Se você é esse tipo de pessoa, se você na sua família tem servido e está pesando um pouco, peça para o Senhor que Ele alivie o seu fardo. Divida com Ele. Porque o Senhor Jesus em Mateus 11 fala que Ele está preparado para receber o seu fardo. Ele está preparado para receber a carga, os apontamentos. Ele está preparado para tudo isso que você tem sentido de sobrecarga na sua casa, na sua família, não sei aonde. Ele está preparado para receber e te ajudar a carregar. Agora Marta aparece novamente, servindo. O interessante é que João não relata a reclamação. E ela continua lá. Mas agora parece compreender que servir também era uma forma de adoração. Uma vez eu vi um post de internet que uma das formas mais belas de adorar a Deus, e eu fiquei escandalizado, porque eu confesso que eu não sou muito bom nisso. A minha esposa está ali embaixo e ela não me deixa mentir. É lavar a louça. Porque você adora a Deus quando lava a louça na sua casa. Você adora a Deus quando você serve a sua família. Quando você limpa para sua esposa, ou quando a esposa limpa para o marido. Quando prepara o jantar, quando cuida dos filhos. É forma de servir a Deus. A gente vive uma espiritualidade no nosso país que por muitos anos se sustentou em adorar a Deus e levantar as mãos aqui. É glorificar alto, é rodar, é falar em línguas, é fazer muitas coisas. E por baixo do tapete estava uma vida destruída, famílias destruídas, famílias que não se sustentavam, que não se aguentavam, que não aguentavam conviver. Então a forma mais bela de adorar ao Senhor é dentro da sua casa você fazer as tarefas básicas. É no seu trabalho, os maridos, as esposas que trabalham aqui também, fazer o melhor para que você possa levar o recurso para sua família. Para que a sua empresa possa ser próspera. Para que o seu país possa ser próspero.
É nós orarmos pelas nossas autoridades, para que elas possam ser guiadas por Deus, porque o Senhor estabelece. Sabe, a gente tem tantas formas de adorar a Deus na vida comum, que às vezes a gente esquece que não é só levantar as mãos. E hoje é um chamado, querido, para que você possa servir adorando ao Senhor. Toda família precisa de pessoas que sirvam, porque servir é preparar refeições, cuidar da casa, trabalhar, educar os filhos, proteger a família e abrir mão da própria vontade. Quando eu me tornei pai, tem tantas coisas que eu queria fazer. Eu sou jovem ainda, tá, queridos? Eu tenho 30. Fiz 30 agora. Gosto de falar porque eu gosto do 30. Eu gosto desse número. Sempre que chegar, agora que cheguei, eu falo sempre. Eu tenho 30 anos. Fui pai aos 19. Meu filho... 19 para 20. Meu filho tem 10. Tá ali embaixo ministrando para as crianças. É um orgulho, cara. Assim, o meu sonho era ter a família que eu tenho hoje. O meu sonho era não ter confusão na minha casa. O meu sonho era não ter quebra-quebra. O meu sonho era não ter agressões, palavras que machucam, por mais que às vezes acontece na minha casa. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita para os irmãos, porque eu sempre peço para que o Senhor me ajude, né, nas minhas iras contra os meus filhos, né? Mas, num contexto geral, a minha família é uma família que eu pedi para Deus. E eu tive que abrir mão muito das minhas próprias vontades para que hoje eu estivesse aqui. Para que hoje a minha família estivesse aqui. Então, abrir mão das próprias vontades não é só uma questão de família, mas sim de evangelho. Porque nós somos chamados a negar a nós mesmos todos os dias, por amor a Deus. A palavra diz que nós devemos negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz para que nós possamos avançar no evangelho. Então, é um chamado, a nossa família é a prova, onde nós treinamos o evangelho, é onde nós treinamos o nosso caráter quanto a Deus, porque se nós amamos aqueles que nos amam também, nós estamos bem, mas tem momentos que nós perdemos a paciência, tem momentos que nós ficamos com raiva, e nesses momentos nós precisamos amar e negar a nós mesmos. Existe uma espiritualidade muito bonita nas tarefas simples e um lar não é sustentado apenas por milagres. Ele é sustentado por propósitos de servir as pessoas, né? O milagre que tinha acontecido nessa família, todos os irmãos sabem que um pouco antes Lázaro tinha morrido. E Jesus o ressuscita. O milagre aconteceu. Mas o milagre não tem sentido se não for por propósito, como eu acabei de dizer. Quando servimos ao próximo por amor a Cristo, o trabalho deixa de ser peso e se torna culto a Deus, adoração a Ele, sincera, perfeita e agradável. Se nós servimos as pessoas, queridos, sem peso, com o propósito de adorar ao Senhor, nós estamos no caminho certo. Porque tudo que é com peso não vem de Deus. A palavra diz que aquele que acusa, aquele que aponta, aquele que sobrecarrega é o diabo, não é Deus. As coisas que nós fazemos debaixo da proteção de Deus, elas nos abençoam. Uma casa onde ninguém serve rapidamente se torna uma casa dividida. Uma casa que não tem uma pessoa que faz essa função, ela se torna uma casa destruída. Eu vou fazer um paralelo aqui. Os irmãos, eu não sei se todo mundo aqui assiste futebol. Acho que todo mundo está num clima legal da Copa do Mundo, né? No futebol a gente tem as funções, né? E um dos maiores problemas, aqui o Mu agora vai entender o que eu vou falar. Um dos maiores problemas da seleção brasileira, todo mundo fala aí, analista de futebol, que é o meio de campo, né? O meio de campo é o problema da seleção brasileira. A gente tem uma defesa consistente, até internacionalmente, um ataque bom. Mas sem o meio de campo, um time pode ter o ataque melhor que for, não funciona, né? Sem aqueles que servem, sem aqueles que planejam o jogo, aqueles que armam as jogadas, que fazem com que o atacante possa correr de frente para o gol. Numa casa é a mesma coisa. Sem a pessoa que articula, sem a pessoa que planeja, sem a pessoa que faz a viagem acontecer, porque ela compra as passagens, porque ela reserva o hotel, porque ela vê o lugar de comer, porque ela vê o lugar de ficar, porque ela vê os melhores pontos turísticos para ir, porque ela pensa na economia. Sem essa pessoa, uma casa não funciona, não viaja. Então, um lar debaixo da proteção do Senhor precisa de pessoas que se planejam. Se um lar não tiver essa pessoa, querido, vai dar errado. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda personalidade desse texto.
A segunda personalidade desse texto é Lázaro, o lar que desfruta da comunhão. Onde Lázaro estava? Os irmãos lembram? Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. E é interessante porque, imagina só, você acabou de receber um milagre, você estava morto. As suas irmãs falaram ali no relato que nós temos que já fedia. O corpo já cheirava mal. Você já estava em estado de decomposição. E você agora está sentado na mesa do mestre. A sua vida por si só é um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. E mesmo assim, você está adorando a Ele com tudo que você tem, porque nada é diferente, nada mudou. Mesmo que o milagre aconteceu, você já era acostumado a estar sentado com o Mestre. É só mais um dia. Jesus está sentado com você conversando sobre as coisas da vida. Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa ouvindo Jesus. E aqui no meu esboço eu coloquei a seguinte frase: que cena extraordinária. Dias antes, Lázaro estava morto. Agora ele está sentado à mesa com Jesus e ele não está trabalhando, não está falando, não está realizando milagres. Lázaro, a gente é acostumado a ver aquela pessoa que recebe um milagre e começa a testemunhar para que as pessoas ouçam. Tem vários relatos de pessoas que recebem milagre e depois a sua vida vira um testemunho na pregação. Mas Lázaro não precisa falar. Ele não precisa espernear, ele não precisa fazer nada, porque a vida dele é uma vida em comunhão com o Senhor. Por estar assentado na mesa com o Mestre, as pessoas veem o Senhor e alcançam a salvação. Olha só que maravilha. Quem aqui não gostaria de ser uma pessoa que através da sua vida, só de olhar, só de bater o olho, as pessoas olham e falam: meu, tem alguma coisa diferente. Eu quero ser igual àquela pessoa. Aquela vida transformada. E sabe, é uma vida transformada de verdade, querido, onde não tem pontas soltas. Tem sim as nossas falhas, mas sempre buscando a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Lázaro está apenas desfrutando da presença daquele que lhe deu a vida. Ele está vivendo ao lado de alguém que ele deve tudo. A aplicação aqui seria que muitas famílias sabem trabalhar. Muitas sabem produzir muitas coisas. Mas poucas famílias sabem parar para estar com Jesus. E aqui é uma autocrítica para nós. Uma autorreflexão. Muitas famílias não sabem parar para estar com Jesus no momento. Sabe aquele momento de realmente parar junto e falar dele, estar com ele, orar juntos, cantar juntos? Na nossa sociedade, querido, por conta de tecnologia, de preocupações, de polarizações, a gente está deixando de viver como se o Senhor fosse real, muitas vezes na nossa vida, dentro do nosso lar. E aí só recorremos aos cultos, só recorremos às reuniões na igreja. Mas sem a reunião dentro dos nossos lares, a nossa casa vai ruir. Sem a reunião dentro da nossa casa, a nossa casa vai desabar. O Senhor não vai viver conosco. O Senhor vai só visitar a nós. Na verdade, nós estamos só visitando o Senhor nos domingos. Eles desfrutavam a presença. Nossa mesa precisa voltar a ser um lugar de comunhão. Famílias que não têm tempo para sentar juntos acabam vivendo como estranhos dentro da mesma casa. Sabe, aquele momento de comer, só comer junto, talvez de conversar sobre o dia. Como foi seu dia, meu amor? Olha, meu dia foi assim, assim, assim. Lá em casa eu pego no pé. E aí, filho, como foi o dia? Como foi a escola? Foi legal. Não, só legal? Como assim só legal? Não pode ter sido só legal o dia. Não teve uma discussão, não teve um brinquedo que tomou da mão do outro, tomaram o seu brinquedo, caiu. Não teve nada? Eu sempre brinco com eles nesse sentido. Porque só legal é pouco para eu conhecer o outro. Só estressante, não quero falar, não quero conversar hoje, estou nervoso. É pouco para saber as feridas que estão no nosso coração. Querido, estou te convidando a viver um a mais dentro do seu lar. Porque essa família que nós estamos tirando de exemplo vivia além. Vivia mais, tinha mais comunhão, tinha conversa, sabe? Era uma coisa mais próxima. Era viver em relação entre si mesmo e com o Mestre. Então nós estamos sendo chamados a viver mais. Lázaro representa o descanso da graça. Ele lembra que a maior bênção não é aquilo que Deus faz, é poder viver perto dele.
Quem já experimentou a vida que Cristo oferece e deseja permanecer em sua presença? Querido, nada que Deus faça para nós é maior do que a presença. Eu ouvi um vídeo essa semana e eu já tinha feito essa reflexão, porque eu já vi outros pastores falando, e eu vou te fazer pensar um momento nisso. Será que nós não estamos somente na presença do Senhor porque queremos ser salvos? Será que nós não estamos aqui hoje somente em busca da salvação? Porque se nós desobedecermos Ele e sairmos lá para fora, nós vamos ser condenados ao inferno? Será que nós estamos na presença do Senhor porque a presença dEle é prazerosa para nós verdadeiramente? Ou será que nós estamos esperando a vida eterna? Essa pergunta ela choca o nosso interior, porque Lázaro não vivia somente por conta do milagre. É como eu disse aqui, era rotina. Estar na presença de Jesus com prazer era rotina. Ele tinha prazer em viver com o Mestre. Não é pelo que o Mestre podia oferecer para ele. Não eram pelas bênçãos, não era pela prosperidade, não era pela cura, não era pelo milagre, mas sim porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos prazer nesse Deus, querido. Nós devemos ter prazer em viver com Ele, independente do que Ele faça. Assim como Paulo fala, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não interessa o que vai acontecer com a nossa vida daqui para frente. Não interessa se eu for cair numa cama de hospital. É doído sim, é difícil sim, eu não quero, eu peço ao Senhor para que não aconteça, mas se acontecer, nós somos do Senhor. A presença do Senhor é maior do que qualquer cura. A presença do Senhor é maior do que qualquer milagre, qualquer ressurreição, qualquer coisa. O Senhor é bom. A presença dele é maravilhosa. Que no nosso lar possa existir essa presença. Presença maravilhosa. E existe uma terceira característica. Aqui é que as pessoas mais gostam de estar. É onde nós romantizamos mais. E realmente é muito bela. A terceira característica, individualidade aqui, o terceiro perfil é o de Maria. Esse é bacana. Esse é legal. Não que os outros não sejam, mas sabe aquelas pessoas que deixam a sua própria vida aqui, deixa trabalho, deixa família não, porque a família a gente leva, né? Mas deixa de formar família muitas vezes para ir além, para ir para outros cantos do mundo, para pregar o evangelho, para ir para Ribeirinho, para ir para a África, para ir para o Nordeste, para ir para nossa cidade mesmo, que tem tantos lugares. Sabe aquela pessoa que quebra a sua vida nos pés de Jesus e entrega tudo para Ele? Era o que Maria era. Maria ela não estava preocupada com o que iam falar dela. Maria não estava preocupada com os julgamentos dos outros discípulos. Porque aqui nós vemos em João que Judas acusou ela. Mas nos outros evangelhos nós vemos que não foi só Judas, não. Nós vemos que Judas começou, mas os outros começaram. Olha, é verdade. O que Judas está falando é verdade, hein? Podia ter pego esse dinheiro. É muito dinheiro, cara. Um perfume desse. Vende isso e dá para os pobres. Os pobres estão aí necessitados. Sabe? Muitas vezes, quantas vezes dentro da nossa casa, mas você vai na igreja segunda, também vai na quarta e na quinta também? Pra quem ir na igreja tantas vezes, sabe? Vai só domingo, é o suficiente. Deus está aqui também na nossa casa, Deus está aqui também dentro de você. Você não precisa ir em tantas reuniões em comunhões com a igreja. Sabe aquela pessoa que está transbordando a intimidade com o Senhor e quer mostrar para as pessoas que quer adorar o Senhor e tem muitas pessoas travando? Querida, essa é Maria, o lar que adora a Cristo. Maria tomou 1 libra de perfume de nardo puro. Aqui nós temos um valor, né? A gente gosta muito de falar sobre os 300 denários. Um denário era a moeda que se dava por um dia de trabalho braçal, o trabalho comum. Os pedreiros, os mecânicos, os eletricistas recebiam 1 denário pelo seu dia de trabalho. E o perfume custava 300. Eram 10 meses de trabalho braçal, árduo, sabe? Aquele trabalho pesado. Era um perfume muito caro. Era um perfume que talvez ela tinha juntado muito tempo, porque ela ainda era mulher. Naquela sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha muito impacto, não tinha muito poder.
E ela junta aquele perfume dentro de um vaso extremamente caro também. O conjunto era belo. E ela quebra aos pés de Jesus. Ela unge a cabeça dele. Ela chora e ela enxuga com os cabelos. Tem um relato bem parecido de uma outra mulher que chora aos pés de Jesus e enxuga os cabelos. Uma mulher que foi perdoada pelos seus pecados. E não é esse. Jesus foi ungido 2 vezes. Nós somos chamados também a adorar porque tem pessoas dentro da família que são assim. Maria fazia aquilo que ninguém esperava. Ela derrama um perfume extremamente caro, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. A casa inteira é tomada pelo perfume. Porque Maria entende que há algo que muitos ainda não haviam entendido. O Senhor estava falando que ele ia morrer, que era necessário morrer. E Maria, ela, em adoração, ela quer fazer algo em relação a isso. Jesus caminhava para a cruz, sua adoração era profunda. Era sacrificial, era pessoal e era extravagante. Maria não se limitou a viver algo pouco, ela quis ir além. Tem um louvor do Toque no Altar bem antigo que fala, né? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Dentro do nosso lar que a gente possa fazer essa oração. Senhor, me leva num nível mais profundo de intimidade contigo, que a minha adoração possa ser extravagante, que eu possa me render realmente a ti. Algumas características da verdadeira adoração. Ela entrega o melhor, ela não calcula o custo e ela não busca aplausos. Ela transforma o ambiente. O perfume não ficou apenas em Jesus. Esse perfume ele chamou a atenção de todos no recinto. Sabe, a adoração sincera, querida, ela não está se preocupando não. Se lá na minha família minha esposa falou, olha, mas tá demais. A adoração verdadeira, ela não se importa se os meus filhos acham que eu tô cantando desafinado dentro de casa, louvando o Senhor. A adoração profunda, extravagante, ela não se importa com o valor do que eu tenho que entregar. Se for minha própria vida, não importa. Quantas pessoas não perderam a sua própria vida para adorar ao Senhor? Essa é uma adoração que rompe as barreiras. O perfume não ficou apenas em Jesus, ele encheu aquele lugar. Assim acontece em nossos lares. Quando alguém decide viver uma adoração diferente, toda a atmosfera da casa muda. Sabe, quando alguém decide viver além, muda muita coisa dentro das nossas casas. E não é porque os outros não vivem dessa forma que é diferente, mas sim, é importante que tenha alguém servindo, é importante que tenha alguém estudando, lendo a palavra, mas é importante também que tenha alguém que ore, que jejue, que vá além, que interceda pela sua própria casa, para que os filhos vivam de uma forma diferente. Sabe quem era assim? Quando nós vamos na história de Jó, nós vemos que enquanto os filhos iam para a festa, Jó estava fazendo o quê? Orando pela sua família. Jó não estava parado, Jó não estava dormindo, Jó estava intercedendo pela sua casa, porque é necessário que alguém adore de forma diferente. É necessário que tenha alguém que ore pela sua casa. É necessário que tenha alguém que adore, que interceda, que fale, Deus, se eles estiverem pecando lá, assim como Jó, que o Senhor perdoe esses pecados. Que você seja um intercessor na sua casa, querido. Os filhos percebem, o cônjuge percebe, os visitantes percebem. Até alguém que critica é obrigado a notar que algo diferente existe naquele lugar. A beleza do ecossistema da família. Marta servia, Lázaro permanecia em Cristo e Maria adorava. Nenhum fazia exatamente a mesma coisa, mas todos estavam ao redor de Jesus. Todos estavam ao redor de Jesus. Eu não sei a forma com que você costuma adorar mais ao Senhor. Eu não sei se você é aquele que fica preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu não sei se você é aquele que quer sentar com o pastor aqui, ficar ouvindo a palavra, ficar conversando com ele, ficar falando sobre a vida, ficar falando sobre, pastor, estou com um problema assim, assim, assim. Eu não sei se é você que chega aqui e se rende aqui ajoelhado no chão, no momento do louvor, ou se você é aquele que na oração chora, rasga o seu coração, fala ao Senhor tudo aquilo que você tem para viver com Ele, ou
Abre o seu coração sobre os seus pecados. Abre o seu coração sobre a sua família. Eu não sei qual é o seu perfil. Mas o convite é: esteja ao redor de Jesus. Servindo, vivendo com Ele ou se rendendo a Ele. Viva ao redor dele. A beleza do ecossistema é que tem essas diferenças. Esse é o segredo. Famílias saudáveis não são compostas por pessoas iguais. Elas são compostas por pessoas diferentes, mas unidas por um mesmo Senhor. O problema não é sermos diferentes, não é adorarmos diferentes, mas o problema é quando cada um quer viver a sua individualidade por si, sem o Senhor e sem interagir com os outros. No reino de Deus existe espaço para quem serve, também existe espaço para fortalecer comunhão e ouvir a palavra e crescer em graça, e também existe espaço para quem adora de forma extravagante. Quando Cristo é o centro, as diferenças deixam de dividir e passam a completar umas às outras. O resultado disso, já estou acabando. O texto termina dizendo que muitos ali em Betânia, muitos, quando viam a vida dessa família, quando viam Lázaro ressurreto, quando viam o relacionamento deles com Jesus, deixavam a fé judaica para seguir a Cristo. Olha só que coisa interessante. Quando muitas pessoas vêm à sua casa, querido, eu tenho certeza que eles questionam, mas por que é diferente? Por que não tem griteiro ali? Por que não tem, final de ano não tem bagunça? Por que, sabe, nunca sai alguém dali pelo portão batendo no portão? Por que os filhos são pessoas que, sabe, crianças obedientes? Por que todo domingo, à noite, em vez de ter uma bebedeira, eles estão em algum lugar que a gente não sabe onde é, mas volta todo mundo bonitinho, arrumado, sabe, vai todo mundo jantar e depois vai dormir? O que acontece? Aqui no mundo não é assim, cara. Quantas pessoas a gente vê por aí, quantas famílias destruídas, que no domingo, ainda assim no domingo, trabalhando na segunda, não estão se acabando agora. Eu tenho certeza que ao olhar sua família, muitos olham e falam, cara, eu queria que fosse assim. Eu queria que minha casa fosse assim. Eu tenho certeza que muitas crianças, assim como eu fui uma criança um dia, que olhava famílias de amigos e falava, eu quero um dia que minha casa seja assim. Todo mundo vai para a igreja. Meus filhos vão cantar. E eu talvez vou falar de Jesus. Eu quero que seja assim o dia. A sua vida vai ser exemplo, querido. E não era diferente com essa família. Eles evangelizavam através do seu testemunho. Quando eles começavam a ver a vida de Lázaro, eles encontravam Jesus. O testemunho da casa levava muitos a crer. Uma família que vive para Cristo se torna um poderoso instrumento de evangelização. A maior influência de uma família cristã não está nas palavras que ela diz, mas no testemunho daquilo que ela é. No testemunho daquilo que ela faz, da forma como que ela é. É sim, uma pressão muito grande. A família de crente ali, ó, a gente está esperando que eles sejam perfeitos. A gente não vai ser perfeito. A gente vai ter sim as nossas individualidades, os nossos erros. Mas nós estamos buscando Jesus. As pessoas precisam olhar para os nossos lares e perceber, Jesus mora ali. Jesus mora ali. Tem Jesus sim ali. Tem amor, tem graça, tem alegria, tem tranquilidade. Sabe, eles não são pessoas que estão brigando todo momento. Tem que ter essa diferença nos nossos lares. A pergunta que eu faço hoje: qual personagem nós somos? Faça uma análise aí, querido. Quem você é? Marta, Lázaro ou Maria? Quem você se identifica mais? Você é aquele que serve mais ou aquele que está mais em comunhão, gosta mais dos momentos de churrasco da igreja, o café que vai ter aqui? Você gosta mais de que momento? Ou você é aquele que, já chega chorando na igreja? Já chega orando, já chega adorando? Talvez você seja mais parecido com Marta, talvez com Lázaro, talvez com Maria. A pergunta é: Jesus encontra lugar dentro da nossa casa? Existe um espaço, mesmo onde tem serviço, para que Jesus olhe para você e te veja adorando no seu trabalho? Existe espaço para que Jesus, com você, conversando com você, ele veja a sua adoração na comunhão? E existe espaço para Jesus ver você não se importar com o valor e quebrar tudo que você tem diante dele? Se não tem, que você comece a ter hoje. Quando Cristo permanece em uma casa, essa casa influencia toda uma cidade.
Deus ele está te chamando hoje para ser Marta ou Maria ou Lázaro dentro do seu lar. Uma casa estruturada na palavra, uma casa que vive realmente o evangelho, uma casa que não se contenta em vir aos domingos, uma casa que não se contenta em só falar eu sou cristão evangélico, a paz do Senhor, mas sim uma casa que faz a diferença no seu bairro, uma casa que influencia a sua cidade, uma casa que influencia talvez o nosso estado e a nossa nação, porque se a igreja for forte, se a igreja estiver dentro dos seus lares, enraizadas em Cristo, a diferença no lugar que ela está implantada vai ter diferença no nosso país. Eu creio que se todas as famílias cristãs começarem a viver de forma verdadeira com Jesus, na sua individualidade, eu creio que as taxas de homicídio vão cair, eu creio que as taxas de roubos vão cair, eu creio que as prostituições lá fora vão cair, eu creio que tudo vai acontecer de bom, porque nós vamos estar em Cristo. Nós vamos influenciar os outros, querido. Ali em Betânia, eu creio que o nome de Jesus começou a se espalhar por todo aquele lugar, porque aquela família tinha um exemplo. E o exemplo era enraizado em Jesus. Amém? Que os nossos lares sejam conhecidos, não pelo tamanho, não pela beleza ou pelos bens que nós temos, mas porque a presença de Jesus é percebida por todos que entram. Um lar aos pés de Cristo sempre se torna um testemunho vivo da glória de Deus. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu trouxe hoje. Que Deus abençoe os lares que estão aqui representados. Que o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio, porque eu creio que Ele quer fazer. Eu creio que Ele quer levantar aqui um povo que vai influenciar vários lugares. Aqui eu creio que tem irmãos de vários bairros diferentes. E eu sei que o Senhor quer levantar as nossas vidas para adorar a Ele de uma forma diferente, mais profunda, mais sincera. E que isso vai dar testemunho para os outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Daniel. Deus abençoe a tua vida, viu? Em nome de Jesus, tua casa, tua família. Daqui a pouco nós vamos estar orando por vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, coloque em pé neste momento. Nós vamos orar, fazer aquela oração da família, né? Em nome de Jesus. Pode continuar gravando, tá bom? Deu um probleminha aí na caixa de som, irmãos. Espero que saia o som no áudio, né, Murilo? Vamos ver se vai dar certo. Mas a gente já vai mandar arrumar essa caixa já. Amém. Fica juntinho da tua família, em nome de Jesus. Oi, Lê! Tudo bom, Lê? Fica juntinho da tua família. Nós vamos orar pela família, em nome de Jesus. Agradecer a Deus, né? Pela nossa família, pelas nossas vidas. Não deixa ninguém sozinho aí, tá, irmãos? Se tiver alguém sozinho aí, né? Esteja junto. Nós vamos orar também pela mãe do irmão Rafael, tá? A mãe do Rafa, ela teve um começo de infarto, de derrame. Essa semana está internada na Santa Casa. Provavelmente amanhã nós vamos lá visitá-la. Ele chegou em casa e encontrou a mãe caída. Correu para socorrer ela. E nós vamos orar em nome de Jesus, pedir para que o Senhor dê a ela saúde. Ela já está bem. Talvez ele tenha alta na quarta-feira ou na terça, né? Mas nós vamos orar pela vida dela aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pela família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós encerramos hoje esta série de mensagem que fala sobre família. As Escrituras Sagradas, base do meu lar. Nós louvamos ao Senhor pela vida de todos os irmãos que passaram por aqui neste mês ministrando a tua palavra. Nós agradecemos pela vida do pastor Carlos Barbosa. Nós agradecemos pela vida da evangelista irmã Cláudia, pela minha vida. Nós agradecemos pela vida do presbítero Kleber Teodoro, que não pôde estar presente por ter sofrido um acidente de trabalho. Te agradecemos pela vida do presbítero Agner Daniel, meu genro, que encerrou esta série de mensagens falando sobre família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente. E a bênção, Senhor, também sobre a vida de todos os presentes, de todos que participaram. Eu sei que não foi possível estar todo domingo, alguns estavam aqui todos os domingos, outros não,
mas nós te agradecemos pela vida de todos, em nome de Jesus, e nós apresentamos ao Senhor cada família aqui presente, cada família aqui representada. Nós colocamos na tua presença, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E o desejo do nosso coração, eu creio que é o desejo do teu coração, que as Escrituras Sagradas sejam realmente a base, o alicerce de nossas famílias, em nome de Jesus. Porque nós queremos, meu Deus, que os nossos filhos, os nossos netos, eles cresçam na tua presença. Nós queremos viver na tua presença, papai, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, meu Pai, onde os lares estão sendo destruídos, estão se dissolvendo, porque existe uma ação humana e maligna que está levando as pessoas à perdição. Mas nós nos preocupamos, meu Deus, com cada família, com cada lar, e nós colocamos diante de Ti na pregação, na oração, e clamamos, meu Deus, pela Tua misericórdia, para que as mãos do Senhor sejam estendidas sobre cada família, e que toda obra, meu Deus, maligna caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente. Há mães aqui, meu Deus, que estão sofrendo, preocupadas com a vida dos filhos, que não se ajeitam, que não se apruvam, que dão trabalho, dão dor de cabeça, que levam os pais à preocupação, até mesmo à enfermidade. E nós clamamos agora, meu Deus, por esta família e pedimos ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre eles em nome de Jesus Cristo e que realize sobre a vida dessas famílias, meu Deus, a tua vontade, o teu querer. Livra, meu Pai, de toda obra maligna. Livra esta família, meu Pai, do vício das drogas, do vício da bebida alcoólica. Livra esta família, meu Pai, da enfermidade. Livra esta família, meu Deus, da depressão, da opressão e de todo o mal que tem se levantado para destruir a vida deles. Senhor, traz paz sobre os casais, comunhão entre as famílias, em nome de Jesus Cristo. Quebra os laços do inimigo que tem se levantado contra a vida deles e tem tentado destruí-los, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo situações financeiras tão difíceis, tão pesadas, que tem levado as pessoas à discussão, tem levado as pessoas, meu Pai, a se degradarem dentro de casa de tanta preocupação e ansiedade com o futuro. Mas nós pedimos a Ti, soberano Deus, coloca as mãos no Senhor, capacita este homem, ó Deus, capacita esta mulher. Deus, meu, trabalha sobre eles com o Teu poder e que as mensagens que foram ministradas neste mês possa continuar gravada na memória deste povo, em nome de Jesus Cristo, que eles possam considerar e aplicar na sua vida cada palavra, cada mensagem que foi ministrada nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, com teu poder, limpa, lava, purifica, e traz paz, e traz comunhão, e traz alegria no meio desses lares, dessas famílias, em nome de Jesus Cristo. Deus, aos casamentos que estão se dissolvendo, estão acabando por falta de paz, de comunhão, de entendimento, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca as mãos poderosas do Senhor e traz sobre eles, meu Pai, a restauração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti, soberano Deus, opera grandiosamente. Continue em oração, igreja, em nome de Jesus. Continue em oração. Eu quero convidar os diáconos a estar orando sobre a igreja agora, em nome de Jesus, em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, vamos levantar um clamor pela vida dos nossos irmãos. Soberano Deus, coloque as mãos do Senhor. Abençoa, liberta, no nome de Jesus. Pai querido, vem de encontro a necessidade de cada um. Vem de encontro à vida de cada um. O Senhor conhece os seus corações, as suas batalhas diárias. O Senhor conhece, ó Deus, os seus problemas. Soberano Deus, estenda as tuas mãos sobre eles em nome de Jesus Cristo e realiza sobre a vida deles a tua vontade. Quebra os laços do inimigo e opera sobre eles grandes maravilhas e traz sobre a vida deles a tua paz. Em nome de Jesus Cristo, confirma no coração deles, Pai, a tua vitória,
Em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, nós pedimos a Ti, soberano Deus, opera grandiosamente. Faz sobre a vida deles, meu Deus, milagre. Estenda as mãos poderosas do Senhor e trabalha, Senhor, em favor destas famílias. Deus meu, entra com providência sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, as Tuas grandes maravilhas sobre cada família. Quebra os laços do diabo, as armadilhas que o inimigo tem feito, que caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Oh, soberano Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos e de que nós pensamos. Eu oro, Deus, porque o desejo do nosso coração é que esta família seja realmente, meu Deus, transformada pelo poder da Tua palavra. Uma família totalmente transformada pelo poder do Evangelho. Que no nome de Jesus Cristo todas as ciladas do inimigo caiam por terra. E que haja bênção sobre a vida deles. E que haja prosperidade sobre a vida deles. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus a Tua bênção sobre cada família. Estenda as Tuas mãos, vai de encontro às suas filhas. Em nome de Jesus Cristo, aos seus familiares. E proteja cada um, papai. Visita esta família, soberano Deus. Em nome de Jesus Cristo, faz sobre eles a Tua obra, a Tua vontade. Visita a família, Senhor, da irmã Mara, em nome de Jesus. Visita a casa dela, soberano Deus. O esposo, os filhos e todos os seus familiares. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Mara, em nome do Senhor Jesus. Irmã Cláudia, põe as tuas mãos sobre a cabeça da irmã Mara, em nome de Jesus. E abençoa a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, soberano Deus. A Tua bênção sobre a vida da nossa irmã. Põe as Tuas mãos sobre ela, sobre os seus familiares, sobre os seus planos, os seus projetos. Senhor, Tu és um Deus que não desampara. E o Senhor conhece o coração da Tua filha. O Senhor conhece o coração da Tua serva. Soberano, visita ela agora em nome de Jesus Cristo e traz sobre a vida dela a vitória. Nós pedimos a Ti, soberano Deus, a Tua bênção sobre o Teu filho. Em nome de Jesus Cristo, põe as Tuas poderosas mãos e visita as Tuas filhas, os Teus netos, os Teus familiares, e opera sobre eles o Teu querer e a Tua vontade. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus soberano, que não existe absolutamente nada impossível para o Senhor. Tu és um Deus que não desampara, Tu és um Deus que protege, Tu és um Deus que traz cura e livramento. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada família. Em nome de Jesus Cristo, restaura a saúde da nossa irmã. Põe as Tuas mãos sobre ela, em nome de Jesus Cristo, sobre os seus familiares. Ó Senhor, sobre toda a causa que a Tua filha, meu Deus, tem colocado diante de Ti. Visita, põe as Tuas mãos, traz cura, traz libertação, traz restauração familiar. Em nome de Jesus Cristo, opera sobre eles, Deus, com o Teu grandioso poder. Faz sobre a vida deles, meu Deus, a Tua vontade, a Tua obra. Tu és o Deus que limpa, lava, purifica e opera grandes maravilhas. A Tua bênção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós pedimos a Tua bênção. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, nós Te damos graça. Em o nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos para os céus. Diz assim comigo: meu Deus, a minha família está nas Tuas mãos. O desejo do meu coração é que as Escrituras Sagradas sejam a base do meu lar. E não um sistema falível. Não um sistema mundano. E nunca um sistema maligno. Mas as Tuas palavras, seja lâmpada, seja luz, para mim e para minha família, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Gostaria que alguém chamasse a Rosa e as crianças para subir rapidinho. Amém, amém. Você pode citar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe grandiosamente. A irmã Lais lá, isso, tem um testemunho para dar, isso? Glória a Deus.
Vamos receber a nossa irmã aplaudindo a Jesus. Pode subir, pode subir. Pode continuar gravando. Para quem não sabe, né, o Gael, a gente conseguiu o diagnóstico dele, deu uma paralisia cerebral. E no ano passado, quando eu comecei a procurar, né, sobre o que ele tinha, eu fiquei sabendo que ele tinha direito ao benefício LOAS, né, que é o do INSS. E aí eu entrei com o pedido, né, para o INSS para que fosse liberado para ele, porque ele tem que estar fazendo terapia toda semana e por conta disso eu fui demitida de 3 serviços. E só o Tiago trabalhando não estava dando certo em casa, né? E aí pessoas me falaram que ele tinha direito, né? Eu falei, vou ir atrás. E aí no ano passado eu entrei com o pedido e foi tudo demorado. Foi demorado para sair a perícia, né? Para a gente conseguir. Demorou 2 meses o agendamento. A assistente social eu só consegui lá em Anastácio e também demorou. Acho que eu entrei no final de agosto, se eu não me engano, ou em outubro, uma coisa assim. E aí foi tudo demorando, né? Todo o processo demorando. E eu o tempo todo pedindo para Deus, para que desse certo, porque o Senhor sabia que nós precisávamos em casa. E em fevereiro foi negado. Só que, assim, no momento, no ano passado, a gente estava passando por uma situação em casa que tinha contas atrasadas. E eu ficava pedindo para Deus, eu falava assim, Senhor, se o Senhor liberar esse dinheiro, a gente vai conseguir pagar uma conta ou outra e a gente vai conseguir, né, sair um pouco do aperto. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele me mostrou que eu não precisava daquele dinheiro. Ele liberou um dinheiro mais para a gente, né, bem mais do que a gente imaginava, bem mais do que eu estava esperando. E Ele me mostrou que Ele era mais do que aquilo, né? E com o dinheiro que Ele conseguiu liberar, a gente pagou tudo que estava atrasado. A gente conseguiu deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz, né? E aí esse ano a gente fez a tomografia de novo, né? A neurologista dele fechou o diagnóstico. Ela falou assim, mãe, ó, com esse diagnóstico agora você consegue ir no INSS e ir atrás do benefício para ele. Aí eu falei assim, bom, agora, né? Agora vai ser o que Deus quiser. E aí eu tenho, desde fevereiro, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir no CRAS, atualizar o cadastro único e tudo. E aí, quando eu fui no CRAS, ali eu já senti que Deus começou, porque às vezes que eu fui lá era sempre um menino que me atendia, né? E aí dessa vez foi uma mulher e aí ela, quando foi para falar da renda em casa, eu falei quanto que era, ela falou assim, olha, mas isso vai passar da renda que o INSS libera, eu vou pôr um valor a menos. E ali eu senti que era Deus, porque se fosse outra pessoa, ali eles são pagos para não mentir para o governo, né? E ali ela já me ajudou, ela falou assim, não, no final vai dar tudo certo. Isso foi na segunda-feira passada. Aí na segunda eu cheguei em casa, fiz o pedido, né, do benefício. E aí, quando foi, aí o agendamento tinha caído para sexta-feira, né, da assistente social, e a perícia nessa semana, dia 29. Eu falei, falei pro Thiago, falei assim, nossa, foi tudo rápido agora, né? E aí, quando foi na segunda-feira à noite, umas 7 e pouco da noite, o INSS mandou um SMS falando para mim que a gente não precisava ir nos agendamentos, né? Porque a deficiência do Gael já tinha sido comprovada num outro pedido. Ou seja, no outro requerimento que foi negado, foi comprovada a deficiência, mas não tinha sido aceito por conta da renda de casa. E aí eu até falei pro Thiago, ele falou assim, nossa, agora vai ter que esperar mais uns 2 meses, né? Eu falei, talvez não, né? Porque agora foi tudo mais rápido. E aí, quando foi na terça-feira, eu tava lá na Lucimotoro com o Gael, que também é um outro testemunho que eu quero dar mais pra frente. A gente tava lá e aí eles mandaram uma mensagem falando que a análise tinha sido concluída. E eu fiquei com medo de abrir. Eu falei assim, nossa, mas tão rápido assim, eu tenho certeza que foi negado de novo, né? E aí, quando eu abri o aplicativo, estava lá em análise ainda, eu fui no meu e-mail e estava escrito que tinha sido reconhecido e que o benefício tinha sido aprovado. E aí, quando saiu a carta de concessão, saiu que ele vai conseguir o valor integral, que é um salário mínimo. Glória a Deus.
Eu fiquei muito, muito feliz. E teve, no momento que eu estava agradecendo, o que mais vinha na minha mente, né, como forma da minha oração ali para Deus, era o trecho de um louvor que a gente vai trazer ainda aqui na igreja, que fala: se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, não vou me afligir, eu sei que este problema para Deus não é nada. E é isso que eu tenho para falar, que se nesse momento que você está passando, você acha que não tem solução, Deus tem uma solução, e que quando o que Ele te prometeu no tempo dele vai vir, independente do tempo, vai vir. Um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Que bênção, né? Eita, glória. Deus é fiel, né? A irmã passou uma luta, né, irmã? Mas Deus, ele deu a vitória. Deus é fiel demais. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Eita, Deus maravilhoso. Quero convidar o Daniel e a Melissa e as crianças, né? Nós vamos orar pela vida deles em nome de Jesus. Isso. Nós vamos agradecer a Deus pela vida deles, né? Que veio cooperar conosco nesta noite. Né? O Apolo esteve aqui ministrando, o Daniel esteve aqui ministrando e o Apolo ministrando para as crianças lá. Deu tudo certo lá, Apolo? Ah, é benção, né? É benção. Graças a Deus. Eu quero primeiro me despedir dos irmãos de casa, né? Que o amor de Deus e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje e sempre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode desligar. Nós vamos orar. Se coloque em pé nesse momento, agradecendo pela